Bom dia, alunos do segundo ano, tudo bem? Hoje eu vou iniciar o conteúdo com vocês, concentração em quantidade e matéria, na verdade a explicação, porque vocês tiveram isso aqui semana passada, tá? E primeiro eu quero fazer a diferenciação deste conteúdo para aquele anterior, que era a concentração comum. A concentração comum, que foi o conteúdo anterior, era algo mais simples, algo que dá para fazer em casa, algo que, por exemplo, para vocês preparar um suco, tá? Preparar um suco de tangue, por exemplo, vocês vão colocar, pesar um pouquinho do tangue e depois acrescentar água, tá? É algo que não precisa de muitos detalhes, de muita precisão. Já essa matéria, que é a concentração em quantidade de matéria, na verdade, é muito semelhante à anterior, só que ao invés de vocês fazer algo mais grotesco, vamos dizer assim, tá? Essa aqui é mais minuciosa, tem mais detalhes, pois é a nível microscópio. Vocês vão encontrar o número de mols. Então vocês vão trabalhar a nível molecular. É algo mais para fazer um medicamento, uma coisa mais precisa, algo que precisa de mais detalhes, de mais precisão. Então, vocês vão utilizar esse método aqui, essa concentração em quantidade de matéria, em algo mais específico, algumas áreas da saúde, quando vocês quiserem algo perfeito, tá? Então, vamos fazer o seguinte. A fórmula é muito parecida com a outra, tá? A concentração comum anterior tinha concentração igual massa do soluto dividido pelo volume da solução. Aqui a concentração não é o C, aqui é um M diferente. Se eu tivesse na sala de aula esse M, eu iria fazer com uma perna bem alongada, que a gente diz um M diferente, tá? Para diferenciar concentração de massa, tá? Então, por isso que eu fiz aqui numa letra diferente, para ver se vocês entendem a diferença dele para esse outro M aqui, tá? Concentração, ao invés da massa lá que tinha no anterior, agora é o número de mols. Número de mols do soluto dividido pelo volume da solução, que continua sendo em litros. Se o problema mostrar para vocês, já der para vocês o número de mol, vocês só usam essa fórmula aqui, só utilizam essa fórmula que fica bem fácil. Mas se no problema não disser a quantidade de mols, vocês precisam fazer um outro cálculo utilizando essa outra fórmula. Como que vocês vão fazer? Para encontrar o número de mols, vocês precisam saber a massa do soluto e dividir pela massa molecular ou massa molar que vai estar na tabela periódica. Aí tem que ter a fórmula do composto para vocês encontrar. Então, como que faz esse cálculo aqui? Na matemática, vocês precisam fazer primeiro a multiplicação aqui embaixo, ó, a massa que vocês vão encontrar na tabela periódica, multiplicar pelo volume, que vai ser em litros, tá? Depois de feita essa multiplicação, vocês vão pegar e vão dividir pela massa do soluto. Massa do soluto vai ser dividido por esse resultado aqui desses dois, tá? Então, vocês vão encontrar a concentração em quantidade de matéria. Então, esse M diferente é a concentração em quantidade de matéria, que a unidade é mol por litro, tá? Na matéria anterior era gramas por litro, agora é mol por litro. Aí você sabe a diferença. Quando falou em mol, é esses detalhes aqui. É mais específico, mas que vocês têm que encontrar, então, o número de mols. O N1 é número de mols, o V é volume. Pessoal, aqui eu vou mudar em litros, tá? Eu vou mudar aqui quando for para vocês. É em litros o volume. E a massa, o M1, massa do soluto em gramas. Massa molecular ou massa molar vai estar na tabela periódica. Vamos para os exemplos, então, tá? Calcule a concentração em quantidade de matéria. A concentração em quantidade de matéria, gente, é o seguinte. Eu vou ter o M diferente que a concentração em quantidade de matéria. Eu não sei. Em todas as questões aqui, letra A, B, C e a D que vai ter, vocês vão procurar a concentração em quantidade de matéria, que é esse aqui vai ser a incógnita, esse M diferente. O que foi fornecido nesse problema? Eu estou dizendo mols e o volume, tá? Então, eu tenho 4 mols, então o N1, que é o número de mols, é 4.
de glicose em volume de 350 centímetros cúbicos, volume 350. Não preciso saber a fórmula da glicose, porque eu já estou dizendo o número de mols. Se eu não estivesse falando o número de mols e sim a massa somente, aí eu teria que fornecer para vocês a fórmula da glicose para vocês procurar na tabela periódica. Como eu já dei o número de mols, fica mais fácil essa conta, não precisa procurar na tabela, tá? Então, o que vocês vão ter que fazer aqui? A conversão do volume, tá? Em centímetros cúbicos, que é a mesma coisa que ml, vocês vão ter que transformar ele em decímetros cúbicos, que é a mesma coisa que litros. Para fazer isso, precisa dividir por 1000, tá? Então, vocês fazem 350 dividido por 1000, vai dar 0,350 decímetros cúbicos ou 0,350 litros, tá? Aqui, decímetros cúbicos e litros é a mesma coisa. Então, utiliza a fórmula pequenininha, primeira, só coloca concentração e quantidade de matéria igual 4 mols dividido pelo volume, tá? O resultado total é em mol por litro. Não corta nada, por quê? Porque são unidades diferentes, então mantém no resultado final, tá? Aqui é a mesma coisa. Vocês querem saber a concentração e quantidade de matéria, então é o M diferente. Eu tenho o número de mols e tenho o volume, tá? O volume é 150 ml, eu vou dividir por 1000 para transformar em litros. Coloca na fórmula, aquela básica, porque eu já estou dando o número de mols. Esse aqui não precisa procurar na tabela periódica. Eu dei a fórmula dele, mas ele não é necessário, porque eu já estou dizendo o número de mols. Então, não precisa procurar na tabela periódica. Se eu forneço o número de mols, não precisa procurar a fórmula, a tabela periódica, a massa molar, tá, gente? Então, aqui, coloca os 5 mols, divide por 0,150, vocês terão o resultado 33,33 mol por litro, tá? Vai ficar mais difícil agora. Então, agora eu não vou dar o número de mols, mas eu quero saber a concentração e quantidade de matéria também. Então, o M é diferente, eu coloco um ponto de interrogação. Como eu não forneci os dados de mol, aí vocês vão ter o quê? Que analisar outras coisas, tipo, se foi fornecido massa. Tem 8 gramas, então, massa do soluto, tá? Aqui eu dei a fórmula de sulfato de níquel, vocês vão colocar massa molar, que vocês vão procurar na tabela do sulfato de níquel, deu 155 gramas, eu já fiz, daí eu já deixei o cálculo certinho, não fiz passo a passo, que vocês já fizeram no início do ano. Então, dá 155 gramas para cada mol, por mol, tá? Volume, 250 ml. Se eu tenho 250 ml, eu preciso transformar em litros. Preciso dividir por 1000, fica 0,250 litros. Tudo já arrumado, vocês vão colocar na fórmula. A fórmula, a segunda, tá? Aquela mais difícil. Então, coloca a concentração, aqui como incógnita, coloca a massa do soluto, que é 8, divido por a massa que vocês encontraram na tabela periódica, vocês vão multiplicar pelo volume. Então, na matemática, como funciona? Vocês primeiro vão multiplicar o 155 pelo 0,250. Vai dar 38,75. Tá? Aí, gente, depois que vocês encontrar esse valor que foi multiplicado aqui, vai ser dividido pela massa aqui de cima, pelo 8 gramas. Então, 8 gramas dividido por 38,75, tá? Como eu tenho gramas em cima e gramas embaixo, vocês cortam. Aí, a resposta é 0,206. Pense o seguinte, aqui embaixo, ficou embaixo da divisão aqui, ó, mol vezes litro. Lembra que eu ensinei no início do ano para vocês que quando é mol vezes litros e vocês vão transformar em mol dividido por litros, ó, de vezes passou a dividido. Eu coloco na menos 1, porque estava embaixo aqui, passou para cima, eu tenho que colocar na menos 1. Eu acho que eu ensinei isso para vocês no início do ano, tá? Se caso não ensinei, quando tá assim, vocês precisam passar mol por litro na menos 1, porque era multiplicado. E se vocês inverteram de multiplicação para divisão, vocês têm que colocar na menos 1, tá? Aqui, mesma coisa, vocês precisam encontrar a concentração e quantidade de matéria. Tem a massa, ó, 3 gramas, massa.
Eu dei a fórmula do nitrato de potássio, então vocês vão procurar na tabela periódica, tá? Nitrato de potássio deu 101 gramas por mol. Aí o volume é 500 ml, vocês precisam dividir por 1000 para encontrar em litros. Coloca aquela fórmula um pouquinho mais difícil, porque não dei o número de mols, então vocês precisam procurar através da massa do soluto e a massa da tabela periódica, do composto na tabela periódica. Não é massa da tabela, né, gente? Massa do composto que vocês vão retirar da tabela periódica. Então, concentração em quantidade de matéria, mantém aqui a massa do soluto e pega a massa que vocês encontraram na tabela periódica, vão multiplicar pelo volume, tá? Esse resultado da multiplicação está aqui embaixo. Depois que vocês encontraram isso, vocês vão dividir esse resultado aqui pelo 3, que é a massa. Corta gramas, mantém mol vezes litros. Como eu uso sempre mol dividido, mol por litro, sempre vocês percebem, ó, mol sempre é uma unidade dividido pela outra. Como vocês mudaram de multiplicação, tá? Vocês colocaram divisão, vocês têm que colocar na menos 1 em cima. Aqui. Qual a massa? Agora mudou, vocês vão utilizar a mesma fórmula, essa mais difícil aqui, ó. Só que, ao invés, eu já tenho a concentração. Então, ele está dizendo qual a massa, então massa, eu vou procurar, de hidróxido de sódio, que é a fórmula eu coloquei aqui, vocês vão procurar na tabela periódica, que devemos dissolver em 500 ml volume, tá, de água para que a solução resultante possua uma concentração de 0,1 mol molar. Só um minutinho. Aqui é concentração molar 0,1 molar ou mol por litro. Tanto faz, tá, gente? Usar esse M aqui de molar ou mol por litro. Então, como que vocês vão fazer? Vão colocar na fórmula, tá? A incógnita vai ser a massa. Então, eu tenho a concentração, tenho a massa que eu procurei do hidróxido de sódio lá na tabela periódica e tenho o volume que já foi convertido em litros, tá? A minha incógnita é a massa do soluto, que eu não sei. Então, o que que eu faço? Eu isolo essa massa do soluto e multiplico tudo, ó. Quem estava dividindo aqui, ó, passa multiplicando do outro lado. Tudo vai ser multiplicado. Então, aí corta tudo que se repete, ó, mol, mol, litros, litros, vai sobrar somente gramas. Massa é em gramas. Então, o resultado total foi 2. Aqui, essa é a última questão. Qual a molaridade da solução? Molaridade é a mesma coisa de concentração e quantidade de matéria, tá, gente? Nomes que são utilizados. Vocês vão encontrar como concentração molar, molaridade, concentração e quantidade de matéria, por isso que eu usei nos problemas esses nomes diferentes para você se adaptar, tá? Então, qual a molaridade ou concentração em quantidade de matéria da solução obtida pela adição de massa, ó, 4 gramas de hidróxido de sódio, procurei a massa dele na tabela periódica, deu esse valor, em água suficiente para completar 100 ml de solução. Então, a solução tem 100 ml, eu vou dividir por 1000, tá? Para transformar ela em litros. Uso a fórmula, aquela mais difícil, tá? Não é difícil, mas ela é um pouquinho mais comprida, né? Mais complexa. Então, assim, ó, concentração, coloco a massa em cima, aquele valor que foi encontrado na tabela periódica vai multiplicar o volume, né? Então, eu faço primeiro essa multiplicação, depois eu divido pela massa aqui de cima. Então, eu corto as gramas aqui, porque deu valores, porque são unidades iguais. 4 dividido por 4 dá 1. 1 mol poderia ser 1 mol vezes litro. Mas como é natural a gente colocar mol por, mol dividido, uma unidade dividida pela outra, vocês têm que colocar na menos 1, tá? E espero que eu tenha ajudado vocês. Semana que vem eu vou gravar uma aula no Meet
tá? Vou fazer uma chamada com vocês para tirar dúvidas, porque eu sei que esse conteúdo aqui à distância não é fácil de vocês entenderem. Um beijo, até!